História da igreja. Agora o apóstolo Paulo morto por Nero. Porque Nero, ele é um imperador romano, ele ocupa a cadeira de César, vira César. Só que tem um problema. Aí a história conta para nós que Nero, ele era um psicopata, meu irmão. Um psicopata, ele era louco. Mas ele ganhou o poder do mundo. E logo no começo, que ele assumiu a cadeira dele, ele começou com umas esquisitices terríveis dentro do palácio. Ele liberou a promiscuidade. Ele foi fazendo um monte de coisa horrível lá em Roma. E Paulo está em Roma. A igreja está em Roma. Paulo está tomando conta ali daquela turma que vem visitá-lo, tá bem? Paulo está em prisão domiciliar, tá? Ele foi solto da prisão, tá? Mas ele está em prisão domiciliar. Sempre tem alguém ali que está vendo o apóstolo Paulo. E Nero, ele queria reconstruir Roma, porque para ele Roma era muito feia. Mas devia ser feio mesmo, porque ele passava pelas ruas assim, ele via muito pobre, muito lixo, animal solto. Sabe aquela cidade que você vai passando no interior assim, que é tudo sem infraestrutura nenhuma, tudo é jogado em qualquer canto? Aí você pensa nisso aí em proporções de Roma. Tinha feira de escravo, sabe? Mulheres andando de qualquer jeito, criança, aquele negócio. E como o Nero, ele era assim, pancada, né? Esquizofrênico, ele falou o seguinte: eu vou reconstruir Roma. E bolou um plano, que foi colocar fogo em Roma. E ele chamou a turma dele e mandou colocar fogo em Roma. E pegou fogo na cidade inteira. O pessoal quis saber quem foi que colocou fogo em Roma. Nero subiu na tribuna e falou: os cristãos colocaram fogo em Roma. Aí começou a grande perseguição aos cristãos, por determinação dele. E os requintes de crueldade dele eram terríveis. Eu vou falar alguns, tá? Primeiro, crucificação assim, aos montes. Crucificação das mais extravagantes que você possa imaginar. Com os braços abertos, as pernas abertas, cabeça para baixo, de lado, sabe? Pendurado na árvore. E ele tinha um pátio em frente ao palácio dele. E como os cristãos foram culpados disso aí, os romanos começaram a denunciar quem era cristão. Então vinha aquele monte de cristãos assim e enchia as prisões romanas. Agora você imagina, incêndio. Se é incêndio, não tem casa, não tem água, não tem comida. Os irmãos começaram a passar muita fome em Roma, muita fome mesmo. E agora colocaram naquelas cadeias cheias de insetos, cheias de rato, aquele negócio todo, sabe? Cheia de gente morta que morria dentro das prisões romanas, tá bem? E ficava tão apinhado que Nero teve uma ideia: vamos matar logo, para poder esvaziar, para a gente colocar mais gente, fazer isso aí. Ele mandou então levantar um monte de estacas, cruzes, né, no pátio do palácio dele. Essas estacas foram levantadas e mandou amarrar os irmãos, milhares, centenas e centenas de homens, mulheres e crianças, inclusive, tá? Criança mesmo, bebezinho, 2 anos, 3 anos, 1 ano, um monte de criança, um monte. E esperou chegar a noite. E embaixo tinha lá o engradado de madeira. Lambuzaram os postes, tá bem? Com óleo, para poder pegar fogo. E quando foi à noite, mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, começou a colocar fogo. Os irmãos já estavam com fome, com sede, desnutridos. Alguns morreram acho que até antes de serem queimados mesmo, crucificados ali, e começaram a colocar fogo, tá bem? Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês lá um vídeo, só para vocês verem esta cena, se vocês quiserem, tá bem? Mas era crente, irmão, crente, porque na hora de desistir, os filhos estimulavam os pais estimulavam os filhos, a esposa estimulava o esposo e assim por diante, e o irmão estimulava o outro, e eles começavam a cantar louvores em honra ao Senhor Jesus Cristo, honrando o Senhor Jesus, louvores, sabe? Muitos louvores sendo levantados. Cadê o socorro de Deus? Não vinha. Cadê os anjos? Não vinha. A igreja dos mártires. E as crianças morriam? Morriam sim. E aí diz que os jardins de Nero eram iluminados assim todas as noites com centenas e centenas de cristãos, e aquele cheiro de carne humana queimava.
E as crianças morriam, as mulheres morriam, todo mundo morria. Os soldados romanos entravam nas casas dos cristãos e estupraram um monte de meninas, irmãs, moças, um monte. Cadê o livramento? Não veio. Não veio. E aquilo começou a agradar tanto a Nero que ele resolveu transformar isso daí num espetáculo para os romanos, porque os romanos, com ódio dos cristãos, entregavam os cristãos. Quando souberam da notícia que os cristãos estavam morrendo no palácio de Nero, queriam ver eles mesmos. E lá tinha o Coliseu de Roma, um anfiteatro. Nero mandou montar o espetáculo lá. E o espetáculo lá era justamente com os leões. Com os leões. E mais uma vez, aqueles centenas e centenas de cristãos levados para as arenas, com mais de 70 leões, todos famintos, que eram soltos, avançavam sobre os irmãos e comiam os irmãos. Não é que matavam, entendeu? Comiam os irmãos, mastigavam os irmãos. Então você está lá no anfiteatro, você imagina que os irmãos são arrastados assim, e sendo comidos, braço, perna, tudo, criança, mãe, pai, e os irmãos cantando e louvando ao Senhor Jesus. Para piorar a situação, os cristãos começaram a se esconder nos cemitérios, nas catacumbas, tá? Se esconderam, porque teve um monte de irmão que, pelo amor de Deus, cadê Deus? Cadê Jesus? Começou a balançar na fé, a balançar feio e a negar o nome de Jesus. Começaram a negar o nome de Cristo, e por isso os cristãos começaram a ir para as catacumbas para poder fortalecer a fé dos irmãos e dizer o seguinte: não neguem a Cristo, porque agora chegou a hora do juízo final. Jesus está voltando. Ele disse isso. Aí vem aqueles sermões, sabe, que falam das grandes perseguições, como Cristo morreu, como que os apóstolos morreram. Aqueles sermões. A presença do Espírito Santo não era em dons espirituais, porque na primeira geração eram dons espirituais, mas a presença do Espírito Santo era o encorajamento, tá? Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então o Espírito Santo, ele tem um nome, Consolador. Aí quando a gente canta Consolador, não sai daqui, a gente imagina o Consolador que está ali. Você vai, calma, si mesmo. A gente imagina assim, sabe? Mas o Consolador no grego é Paráclito, tá? Paráclito significa o que te encoraja diante do juiz, o que te encoraja para encarar a situação. Isso é Consolador. É aquele que te dá uma coragem para você enfrentar uma situação que você não enfrentaria sem ele. Você negaria a fé. Mas aí o Espírito Santo começou a manifestar essa graça, encorajando os irmãos para enfrentar as fúrias de Roma. E aí é melhor a gente cantar aquele outro hino, né? Oh meu Deus. Isso aí é melhor a gente cantar, porque não tinha línguas estranhas, provavelmente tinha visões, né? Visão, revelação, encorajamento, mas não eram os mesmos dons que a gente vê lá de cura, etc e tal. Compreendeu? Porque o Espírito Santo é o seguinte, é o Espírito Santo e a igreja. É ele quem conduz a igreja, é ele quem fala a igreja, é ele quem suporta a igreja. E agora chegou a hora de dar suporte para os irmãos passarem por essa aprovação. Milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos eram mortos. E aí surgiram aqueles falsos irmãos que se intrometiam no meio das reuniões dos irmãos e davam um sinal para os soldados romanos. É aqui, ó. É aqui. Aí entravam aqueles soldados romanos, pegavam os irmãos e prendia todo mundo. Cadê os anjos? Cadê o testemunho de Deus me deu um livramento? Não tinha. Não tinha. É uma hora ruim da igreja. E a perseguição ela começou a ecoar pelo mundo inteiro. Ser cristão em Roma foi muito difícil mesmo. Paulo morto, Pedro morto, todo mundo sendo morto, muita gente desistindo, mas muita gente começou a ficar, os próprios romanos, eles começaram a ver o espetáculo e eles começaram a virar o rosto, começaram a pedir para Nero parar com aquilo, parar, não estavam suportando ver os cristãos cantando, sabe, orando, glorificando, abençoando eles, os romanos, e sendo mortos. E os próprios romanos começaram a pedir para Nero parar com aquilo, parar. Mas não é que pediram, né? É um clamor, para aquilo não acontecer mais. Tanto é que você chega lá no Apocalipse. Apocalipse foi escrito na era das perseguições.
Porque o negócio começa com Nero aqui, no ano 64, e a coisa vai se estender até o ano 325. Então a gente vai arredondar aí, mais de 250 anos de grandes perseguições por ser cristão. E a tática era o seguinte: como que eu sei que a Maria Rejane é ou não cristã? Busto de Nero, do César. Você chega aqui e está escrito assim, ó: Nero é o Senhor, Diocleciano é o Senhor. Só que está escrito em grego, é o Kyrios, tá? É o Kyrios, é o Senhor. Você vem, oferece um sacrifício, faz uma prostração, uma oferenda e diz diante de todos: Nero é o Senhor, Diocleciano é o Senhor, Nirvana é o Senhor. Aí, nessa hora que você diz Ele é o Senhor, você nega a fé, porque os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E por isso o apóstolo Paulo falou: ninguém pode dizer, é esse o contexto, tá, irmãos? Olha de hermenêutica. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, filho. Porque se você disser Jesus Cristo é o Senhor, diante de um romano, diante da estátua lá, acabou para você. Rejane, vem aqui, fala para o busto aqui, ó, Nero é o Senhor. Aí você pega e fala: Jesus Cristo é o Senhor, só pelo Espírito Santo. É esse o contexto que o apóstolo Paulo fala. Já tem muita perseguição ali, muita perseguição mesmo. Você não consegue resistir então às tentações se não for pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala. E os imperadores faziam questão então de deixar o busto deles, tá? A estátua deles nas praças das cidades. A polícia romana, que eram os soldados, tá? Observando quem é que ia lá prestar homenagem e quem não ia prestar homenagem. E quem não ia prestar homenagem era denunciado. Quem era denunciado era preso, e quem era preso era morto. E ainda eu não falei daqueles cristãos que eles eram enterrados até o pescoço, tá? Eles faziam isso, enterravam até o pescoço. Aí eles iam com uma geringonça que eles inventaram lá, e a geringonça vinha assim, ó, decapitando as pessoas, cortando o pescoço das pessoas. Eles inventaram também lá uma piscina. Eu não sei nem como descrever isso daí, mas enterravam as pessoas e depois a água vinha e afogava os irmãos, morria afogado, né? Tem vários métodos que eles usaram. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí quando a gente voltar para falar sobre a Inquisição na Idade Média, tá bem? Por isso que eu estou indo mais devagar com a história da igreja, porque depois não volta mais, tá, irmão? Depois não volta mais. É esse curso aqui e depois a história da igreja você vai ter que estudar por conta, sozinho. Mas aqui em sala eu estou passando alguma coisa para vocês. E mais de 250 anos nessa pegada. Você é cristão? Você é cristão? É você e sua família. É você cristão? É você e sua casa. Você é cristão pobre. Você é cristão que você vai perder sua propriedade, vai perder sua lavoura, vai perder seu gado, vai perder seus títulos de nobreza, vai perder sua família inteira, vai ser degradado, vendido como escravo. Milhares e milhares de cristãos foram vendidos como escravos mesmo, literalmente, tá? Perdeu a cidadania, vai para o mercado, leva, pode levar, sumiu do mapa, foi parar na África, na Ásia, em qualquer outro lugar, sumiu. Então, trabalhar como escravo, ser abusado, tá? Sendo cristão e ser abusado pelos seus senhores, porque a gente sabe muito bem pela história da escravidão que os seus senhores sempre abusaram das escravas, sempre, e dos escravos também, porque a homossexualidade sempre existiu. E senhores homossexuais sempre existiram. E homossexuais estupradores também sempre existiram, como existe hoje. Não é que uma coisa está necessariamente relacionada com a outra, mas naqueles tempos, muito fácil. Para poder dar aula para vocês sobre a história da igreja, eu estou estudando vários dos imperadores, e somente um dos imperadores era heterossexual. Os outros, eles eram ou bissexuais ou homossexuais, e praticavam a pedofilia. Criancinhas de 11, 12, 13 anos de idade, meninos, eram levados para os seus palácios para tomar banho com eles, acariciá-los, fazer lá com eles lá várias orgias, e depois ele pegava essas crianças e jogava essas crianças do penhasco. Você vê que o que falta que faz o evangelho ao mundo, que falta faz o sal ao mundo.
É por isso que a gente não pode deixar o sal degenerar, irmãos. A pregação virar uma água com batata, sabe? A igreja virar um mausoléu de Deus. A gente não pode deixar o fogo do Espírito Santo virar uma faísca sem sentido para nós, porque se a igreja vai apagando o testemunho dela, aí vem o anticristo. Toma conta. O mundo fica insuportável para nós. O Brasil está insuportável hoje para nós, em alguns sentidos, é por causa da omissão da igreja mesmo. Omissão da igreja. E agora que a igreja está se projetando, a gente está vendo que a igreja está se vendendo também. Está se projetando e se vendendo. Quer dizer que a igreja daqui 30 anos, quando eu estiver lá com os meus 70 anos de idade, terminando de pagar minhas contas, né? Me preparando para o além, o que vai ser esse Brasil aqui? Que vontade vai ter de ficar no Brasil? Ah não, eu vou comprar uma casa no interior, vou embora, vou arrumar uma igreja que tem 5 crentes e vou congregar lá, meu, sabe? Lá, vou mesmo, vou ficar nessas igrejas grandonas aí. Lá no interior. Não, não quero não, hoje eu não quero. Mas aí Jesus falou, quando você for velho a gente resolve.